Olá, meus amados irmãos e amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão daqui da Igreja em Novo Gama. Hoje, como vocês estão vendo aqui, eu estou em casa. Essa semana, especialmente, eu estou gravando de casa por causa da palavra que vamos ter no sábado com nosso irmão Pedro, amém? Mas nós transmitimos a palavra ao vivo lá no nosso local de reuniões, no Bocafé, no Novo Gama. Se você que está nos assistindo não nos conhece, e tem vontade de conhecer o local de reuniões, conhecer mais da vida da igreja, você é muito bem-vindo. Nós ficamos ali no Novo Gama. Todos os sábados, às 7 horas da noite, nós estamos transmitindo a palavra. E também, você quiser assistir ao vivo, você também será muito bem-vindo. Amém? E aos domingos nós temos as reuniões, começa às 9h30. Senhor Jesus, antes de começar a palavra, irmãos, eu queria que você pudesse se inscrever no canal da igreja. Isso vai ajudar bastante o canal, na propagação da palavra. Dê o seu like também, compartilhe com outras pessoas se você acha que essa palavra vale a pena outras pessoas ouvirem. Se você quer compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, compartilhe essa palavra, amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, nós começamos mais um alimento diário, Agora nós estamos lendo este alimento diário, começamos a primeira semana, Afinal, o que detém o anticristo? Esse é o tema desse alimento diário, ainda da série, Deus nos chama para seu reino e glória. E como toda semana nós temos um título de uma mensagem, o título da mensagem dessa semana é Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Amém? Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Não sei se todos sabem o que é o terebinto e o carvalho, mas eu creio que a maioria sabe. Mas você vai entender, amém? No decorrer da mensagem a gente vai tocar bastante, sobre o terebinto, sobre o carvalho, e você vai poder ter uma compreensão melhor, amém? Para nós podermos começar a palavra, eu queria que você pudesse abrir na sua casa. Se você não tiver sua Bíblia, tudo bem, você pode estar acompanhando, amém? Eu vou fazer a leitura aqui. Senhor Jesus, Isaías 6,13 diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém? Nós vemos aqui Isaías falando, falou sobre o carvalho e sobre o terebinto. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que eu quero começar compartilhando com você, está lá em João 1,14. Eu vou ler aqui também para vocês, que nós precisamos transformar a graça em verdade. Mas antes disso, vamos ler o texto, amém? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Primeiro eu quero começar falando sobre a graça, irmãos. A graça, Deus quer que o homem receba, por meio da graça, todos os elementos da sua natureza. Nós já desfrutamos bastante ao decorrer desses meses, desses anos agora, em relação à graça, em relação a nós podermos desfrutar de toda a natureza, tocar em todos os elementos que o Senhor tem para dispensar para dentro do homem. Porque o Senhor tem muitas riquezas, não estou dizendo riquezas materiais, mas riquezas da sua própria natureza. A própria palavra diz que o Senhor é rico para com todos que o invocam. Todos que buscam o Senhor dispensa dessas riquezas, da própria natureza, do próprio ser de Deus.
E a graça, ela é o meio pelo qual nós acessamos essas riquezas, né? A graça, é ela que nos dá acesso, amém? E cada vez que nós temos acesso a esses elementos dessa natureza de Deus, né? Pouco a pouco, né, a verdade, ela vai sendo sedimentada em nós. O Alimento Diário essa semana falou bastante a respeito da verdade, né? O mundo, ele carece da verdade. E nós temos a única verdade, que é o próprio Senhor Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele é a única verdade e ele é a única realidade. E o primeiro passo, irmãos, nós precisamos da graça, né? E nós já temos a graça, né? O Senhor já dispensou a da sua graça sobre nós, e é através dela que nós podemos ter acesso a essas riquezas de Deus, né? Mas até que ela se transforme em nossa realidade, né? Mas como podemos ter acesso a tudo isso? Através da graça, né? Porque a graça, ela está para todos, né? Mas nem todos acessam essas riquezas, esses elementos da natureza de Deus, né? A graça, ela está para toda a humanidade, mas nem todos têm acessado esses elementos que o Senhor tem para dispensar para nós, né? E como nós podemos fazer isso, né? A resposta está lá em 1 Tessalonicenses, né? 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3, que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos aqui então em 1 Tessalonicenses 1:3, né, retomando de novo a respeito da estrutura da igreja, né? A estrutura da vida da igreja, a estrutura da vida cristã, que é a fé, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, né? Resumindo, que é fé, amor e esperança. Então, para que nós possamos, né, ter acesso a esses itens que eu falei, esses elementos de Deus, nós precisamos da fé. Romanos 5:2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos acesso, nós obtivemos acesso pela fé. Por isso que eu estou dizendo, começa pela fé. A graça está para todos, irmãos, mas nós abrimos essa chave através da fé. A fé é o começo. Essa fé vai gerar um resultado, ela vai operar, né? Então nós precisamos, né, acessar Deus através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O que eu falei, a graça está para todos, mas precisamos da fé. Pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Amém? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Então, através da fé, como eu disse, nós temos, né, acesso a isso, e a fé, seguido da fé, vem esse labor de amor. Através do momento que a gente começa a desfrutar do Senhor, nós tocamos o Senhor pela fé, e aí começa a gerar o amor. O Senhor começa a gerar um amor em nós, né? Para que nós possamos espalhar, irmãos, a palavra. Nós recebemos a palavra, não é para ficar em nós, né? Mas a partir do momento que nós recebemos a palavra, né, nós tocamos o Senhor através da fé, e ele gera amor, né? E esse amor, né, que está falando aqui do labor de amor, né? Um trabalho, né? Um trabalho que é gerado através desse amor, de um cuidado pelos irmãos, pelas pessoas, um cuidado pela obra de Deus. E aí, gerado esse amor que vem do próprio Deus, que você começa a amar as pessoas, você começa a se importar com as pessoas, você começa a se importar com as coisas de Deus.
Você começa a ter os sentimentos de Deus. Você começa a pensar, a sentir como Deus pensa, né? Você começa a olhar para uma pessoa e o Senhor coloca aquele amor dele em você. Amém? Então o começo foi através da fé e gera esse amor. E mais adiante, né, a gente vê que com isso vem a perseverança. O amor seguido da perseverança dá esperança. A gente persevera porque a gente tem uma esperança. Com esse amor e tendo essa esperança, nós conseguimos perseverar, que é a esperança de ser inseridos na glória de Deus. Então acaba que a gente começa a fazer as coisas para o Senhor, não pensando em nenhuma recompensa dessa terra, né? Não pensando em nenhum benefício próprio, não pensando em reconhecimento, mas sim, nós fazemos por amor e tendo uma esperança, que é a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, eu quero ler Romanos 5:3. Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? Ou seja, podemos afirmar, a tribulação produz perseverança. Nós, irmãos, precisamos ser perseverantes. Nós estamos nos últimos dias, né? Nós estamos no tempo do fim e nós precisamos perseverar. E é através das tribulações que essa perseverança é gerada, né? O que é perseverança, né? Pesquisando, né, o irmão postou aqui, tem aqui no Alimento Diário, que diz assim: é persistir com paciência, suportar pressões sem desistir, não se desviar de seu propósito diante das provações e sofrimentos, né? Então a perseverança, ela marca a passagem da vida espiritual infantil, né, e superficial para uma vida espiritual madura, né, para uma vida espiritual madura e profunda. Ou seja, a perseverança, ela é uma passagem, irmãos. Primeiramente a gente começa, né, uma vida bem simples, bem infantil, superficial, né, uma vida espiritual, e nós vamos amadurecendo através das tribulações, tendo perseverança, né, tendo a esperança, e isso vai gerar em nós, irmãos, através da tribulação, essa perseverança. Amém? As tribulações e provações são necessárias para a nossa transformação. Então não tem como, irmãos, nós crescermos sem passar por tribulações. Nós vamos passar por lutas. Sei que essa palavra é um pouco difícil, né, de ouvir. Talvez você que... A gente que já está na vida da igreja, a gente já tem um costume, né, de ouvir esse tipo de palavra, mas muitas pessoas têm ouvido um evangelho diferente, né, que é um evangelho que o Senhor veio só para te abençoar, para te dar mais dinheiro, para te dar saúde e prosperidade nessa terra, né, e o melhor dessa terra, né? Então, assim, talvez, né, me desculpe, mas essa palavra está sendo um pouco dura, né, para você. E sim, ela também é para mim, mas é através da perseverança, da tribulação que nós somos aperfeiçoados. É que é gerado um crescimento em nós. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, vocês vão ver lá na frente que tem a ver com o carvalho e com o terebinto. Amém? Nossa fé, ela precisa passar por tribulações, né, que geram a perseverança. Então a nossa fé, ela precisa ser provada. É muito fácil nós dizermos que temos fé, né? Não, eu tenho fé em Deus, né? Eu creio em Deus, eu creio. Mas essa fé, ela precisa ser provada, né? E quando essa fé, ela passa por tribulações, né? Ela é provada e isso gera a perseverança. E com a perseverança, a aprovação para alcançar a esperança. Então nós somos provados para poder sermos aprovados. Amém? Esse é o processo.
Se nós dizemos que temos fé, essa fé precisa operar, né? Nós lemos lá em Tessalonicenses que a operosidade da vossa fé, ou seja, essa fé, ela gera algo, ela gera uma obra, né? Tem a obra da fé. Quando você diz que tem fé, ela gera uma obra, porque uma fé sem obras, ela é morta, né? A própria palavra de Deus diz isso. Amém? 1 Pedro, irmãos, 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Amém, irmãos? Então aqui está, né? Aqui ele nos apresenta, como eu posso dizer, né? Algo que está guardado para nós, né? É algo inacessível, né? Nós não conseguimos nem imaginar, né, exatamente como deve ser, né? Mas é nossa esperança. Essa é nossa esperança da glória. E é através da fé sendo provada, né, que isso vai crescendo em nós, né? Essa perseverança em perseverar, em continuar avançando. Amém? 1 Pedro 1,6, né, para continuar aqui, ele diz assim, ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé, irmãos, ela tem um valor. A minha fé e a sua fé, ela tem um valor. E cada fé, ela tem um valor próprio, né? A minha fé, o valor da minha fé não é o mesmo valor da sua fé, você que está me assistindo. E aqui diz assim, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, as provações, ela é como fogo, ela é o fogo que, assim como o ouro ele é depurado no fogo, né? Quanto mais ele passa pelo fogo, mais purificado esse ouro fica, e mais valor ele tem. E assim é a nossa fé. Quanto mais ela passa, né, por prova, por tribulações, mais essa fé ela vai sendo acrescentado valor a ela. Mais essa fé vai aumentando, mais ela vai sendo purificada, né? E é aí que vai surgindo a pureza da fé. Quanto mais ela é passada pelo fogo, mais a sua pureza ela é exposta. Então, irmãos, não reclamemos das tribulações que nós passamos, né? Sei que nós estamos num momento muito difícil, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Estamos passando por uma pandemia e sei que muitos de vocês já têm perdido entes queridos. Mas tudo isso, irmãos, é para provar a nossa fé. Nós temos que entender que há um Deus lá no alto e sublime trono. Antes de eu continuar, eu quero ler essa passagem com você. Amém? Senhor Jesus, Isaías, irmãos, Isaías 6, versículo 1. Eu vou abrir aqui, tá? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Como eu disse, né, todos nós estamos passando por provações. Cada pessoa em um grau diferente, mas a nossa fé está sendo provada. E muitas vezes a tribulação que você está passando pode parecer que está fora de controle, mas eu quero que você se lembre dessa palavra, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, o Senhor está agora sobre um alto e sublime trono. Nada está fora do seu controle. Tudo está correndo conforme a vontade dele. E talvez você pense que você está esquecido, o Senhor não está lembrando de você, o Senhor não está te vendo, né? O Senhor, ele está num alto e sublime trono, te olhando agora, irmão. Se apegue a essa palavra. Se deixe ser trabalhado pelo Senhor. O Senhor, ele quer provar a sua fé. Ele quer trabalhar em você. A sua fé, ela tem um valor e ela vai aumentar esse valor conforme você se deixa ser trabalhado pelo Senhor. Amém? Senhor Jesus. E o carvalho e o terebinto. Eu quero falar um pouco agora sobre o carvalho e o terebinto. Para quem não sabe, né, o carvalho e o terebinto, eles são uma espécie de árvore, né? Uma das árvores mais resistentes que existe. Eu vou ler um versículo para você poder entender um pouco o contexto do que eu quero falar do carvalho e do terebinto. Senhor Jesus. Você lembra que eu li um texto no começo, né, que diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém? Isaías 6,13. Gênesis, irmãos, quando o Senhor ele fez a promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, capítulo 1 até o versículo 6, o Senhor ele escolheu um lugar onde tinha um carvalho, né? Por que o Senhor escolheu um lugar onde tinha um carvalho? Por causa que o carvalho, irmãos, ele é uma árvore muito resistente, né? O carvalho ele é uma árvore super resistente, né? Ele dura muitos anos. Eu quero ler algumas informações sobre o carvalho, que você possa se atentar. Ao pesquisar sobre o carvalho, encontramos o seguinte: é a árvore mais velha de um bosque. Sua idade média está entre 500 e 1000 anos e alcança de 30 a 40 metros de altura. Tem características sofridas, caule enrugado e raízes profundas. Amém? Então você entende porque o Senhor usou o carvalho como referência? O Senhor usou o carvalho porque ele saberia que aquela árvore ainda estaria ele por muitos anos. Por muitos anos, porque você vê que o carvalho ele dura uma média de 500 a 1000 anos. E ela fica muito grande, né? Ela é muito resistente. Não perde suas folhas no inverno, continua frondoso, mesmo castigado pelo frio e pelo rigor da neve. O carvalho permanece com folhas e cheio de vida no período mais difícil do ano. Deus o criou para resistir. Então nós temos muitas lições para aprender aqui com o carvalho. Como eu disse, o Senhor ele escolheu o carvalho porque por várias situações, e uma delas ele saberia que aquele carvalho estaria ali por muitos e muitos anos, né? Ele sabia que aquela árvore, toda vez que Abraão olhasse, ele ia lembrar, né? Aquilo ali, ele ia lembrar do que o Senhor falou com ele. Amém? É igual como se a gente usasse uma referência, o irmão até tocou no elemento diário, né? O carvalho ele era uma referência, assim como se eu falasse, né? Vamos nos encontrar na Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista é uma referência. E o carvalho naquela época ele era usado como referência, né? Nós vemos também em Gênesis 13:18, Hebrom e Siquém são dois lugares muito importantes, né? E ambos, né,
tem o carvalho como referência, né? Nós vemos o Senhor falar dos carvalhais de Manre, né? Então, nessas duas passagens aqui, né, em Hebrom e Siquém, o Senhor usa de novo o carvalho como referência. E o que nós temos que aprender aqui, o Senhor ele precisa de referências aqui na terra. O Senhor precisa de pessoas, da igreja como referência aqui na terra. Eu falei no começo que o mundo ele carece da verdade. Nós vivemos em uma era, irmãos, onde muitas fake news, muitas ideologias erradas, né? São muitas coisas que nos fazem nos desviar da verdade, nos desviar de Deus. Por isso que o mundo hoje está sem Deus. E hoje as pessoas carecem de Deus. E o inimigo ele tem feito com que essa geração perca a referência do que é a verdade. Essa é a intenção de Satanás, fazer com que eu e você perca a referência, que não saibamos mais o que é a verdade, distinguir a verdade da mentira. E o Senhor, ele quer carvalhos aqui na terra, que seja usado como referência, né? Pessoas, né? Pessoas que continua frondoso, mesmo sendo castigado pelo frio, assim como o carvalho, né? O carvalho permanece com folhas e cheio de vida no período mais difícil do ano. Uma característica do carvalho, irmãos, é que ele tem uma raiz muito profunda. É por isso que ele resiste a todas essas adversidades do tempo. E ele dura muitos anos, porque as suas raízes vão muito fundo, né? Ela alcança até os mananciais de águas. Por isso que ela está sempre, as suas folhas, né, quase nunca caem. Assim é o carvalho, o seu caule é bem grosso e enrugado, né? Ele mostra ali que ele tem muita resistência, né? O caule é bem grosso, para você arrancar um carvalho é muito difícil, é quase que impossível. E ainda se você arrancar, ainda fica o seu tronco e ele vai brotar novamente, assim como falou em Isaías 13, né? Terebinte como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Então, assim, por mais que você corte o carvalho, ele vai brotar novamente, porque as suas raízes já foram muito fundas. E o Senhor precisa que eu e você tenhamos raízes profundas. Raízes profundas no Senhor. O Senhor, ele é como um rio, ele é como os mananciais de água, e nós precisamos afundar nossas raízes nesses mananciais de águas, que é o próprio Senhor, nos firmar na sua palavra, né? É isso que vai nos sustentar, e é isso que vai nos fazer conseguir vencer, irmãos, as adversidades que vão surgir, estão surgindo e ainda vão surgir mais ainda. Não tem como você fugir, irmão, das adversidades, elas vão vir. A diferença é que você precisa estar preparado. É como aquela parábola lá em Lucas, que fala do vento que soprou contra aquela casa, né? A casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha. Se você for ler essa passagem, você vai ver que as mesmas adversidades que vieram para que foram construídas na areia, foram as mesmas adversidades para que foi construída sobre a rocha. Ou seja, as adversidades vão vir. Assim que necessário, a palavra diz, né, que o Senhor julgar ser necessário, as adversidades vão vir. Nós só precisamos, irmãos, estar com as nossas raízes, a nossa base no lugar correto. E o Senhor quer que nós sejamos referência nessa terra. Nós, como a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade, né? A palavra já diz, coluna e base da verdade. Coluna e a base, irmãos, é o que sustenta. E o Senhor precisa de pessoas, né? De pessoas na igreja, né? A igreja que seja forte, essa igreja coletiva, que seja uma referência, onde as pessoas querem encontrar a verdade, ela fala, eu sei um lugar onde eu posso encontrar a verdade. É na igreja. Amém, irmãos? O Senhor deseja que nós sejamos assim. Então, irmãos, também fala sobre o terebinto, né?
É outra árvore que diz assim, ó, outra árvore igualmente resistente é o terebinto e também é da família do carvalho. É uma árvore, é uma das árvores mais fascinantes do mundo. Ela é resistente ao inverno, sua folhagem muda apenas na primavera. Seu tamanho médio é de 10 metros. O terebinto, ele exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Uma característica peculiar dessa árvore é que seu perfume é exalado mediante um ferimento na casca, né? Então, irmãos, esse perfume ele pode ser sentido até 1 quilômetro de distância. Olha só que maravilha. E o engraçado é que é através de um ferimento naquela casca. É quando aquela árvore ela é ferida, ela exala esse perfume. Espero que você esteja captando. Ao perder a casca, o terebinto libera sua seiva, que é medicinal, serve como antisséptico, anti-inflamatório e cura várias doenças. Então, quanto mais ferido for o terebinto, mais perfume exala e mais cura proporciona. Ó Senhor Jesus, como nós podemos ganhar, irmãos, com a lição dessas duas árvores? Precisamos ser como esses carvalhos. Precisamos ser como esse terebinto. Quanto mais dificuldade você passar, mais você for ferido, você achar, Senhor, está doendo, mas cada vez você vai exalar o perfume de Cristo. Amém? É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Exalar o perfume de Cristo. Por isso que nós precisamos nos constituir da sua palavra, se encher dele, colocar nossas raízes nele, para que nós possamos exalar cada vez que nós formos feridos, nós possamos exalar essa fragrância do perfume de Cristo. E que nossas feridas venham ser cura para outras pessoas. Não sei se você já encontrou uma pessoa assim, mas eu já, irmãos, já conversei com irmãos que, através das feridas dele, trouxe cura para mim. E as suas feridas podem ser cura para outras pessoas. Você pode ajudá-las. É isso, nós precisamos ser essa igreja que é uma coluna e base aqui nessa terra, onde as pessoas que estão perdidas possam vir e achar refúgio, e achar descanso para suas almas. E o Senhor conta conosco. O Senhor conta com essa igreja que é vencedora. Amém? Senhor Jesus, eu quero ler mais um versículo aqui, Jeremias 17, versículo 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Esse tem que ser, irmãos, tem que sermos nós, Que no versículo 7 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, Porque ele é como árvore. Tá vendo? Aqui tá falando do homem, Bendito o homem. E diz mais na frente, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. É o que eu falei, nós precisamos nos posicionar e plantar nossas raízes, irmãos, no Senhor. Ele é a fonte de água a jorrar para nós. Amém? Nós precisamos nos apegar mais ao Senhor. Quanto mais nós nos apegarmos ao Senhor e desfrutarmos dele, através da graça que eu falei, que é a graça que nos dá acesso ao Senhor. Nós não merecemos, mas é a graça dele. E aí, pela fé, nós desfrutamos dessas riquezas e nós se tornamos como esse carvalho. Amém? Eu creio, eu tinha muito mais coisa para poder passar, mas eu creio que eu já consegui passar o encargo que eu queria passar, creio que o Senhor queria passar para nós, que nós possamos ser perseverantes como o carvalho e o terebinto. Desfrute do alimento diário mais essa semana. Aprenda mais sobre essas duas árvores. Aprenda que o Senhor mostrou para nós que Ele quer referência aqui na terra.
Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, o mistério da iniquidade operando, o Senhor precisa de referências aqui na terra. E Ele conta conosco, amém? Ele conta comigo e conta com você. Ele conta com a igreja dele aqui na terra, a igreja verdadeira do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar e te livrar de todo mal. E que Ele possa te abençoar durante toda a sua semana. Amém? Jesus é o Senhor.